Estudo 35. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 8 a 10. O objetivo desse estudo é alertar para a necessidade de distinguir a pureza exterior da interior, destacando aquilo em que consiste a verdadeira pureza. No item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos: Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: Por que vós mesmos violais os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre, nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornaste inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que o torna o homem impuro. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabaste de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20. Vamos recapitular. Por que Jesus deu tão pouca importância ao fato de se lavar as mãos antes das refeições? Para chamar a nossa atenção sobre a importância maior de lavar o nosso coração, livrando-o das impurezas, das mazelas, que ainda lhe são tão características. Indispensável cuidar do corpo como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Quem disse foi Emmanuel no livro Vinha de Luz, na mensagem 97. Isso, então, quer dizer que a higiene do corpo é secundária? Não. Tanto a do corpo como a da alma são merecedoras da nossa atenção. Entretanto, face à nossa grande necessidade de evolução, maior ênfase deve ser dada à higiene da alma. Que adianta uma pessoa estar limpa e bem vestida, porém ser grosseira e maledicente? Então, como interpretar as palavras de Jesus? Não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que nos entra pela boca objetiva apenas alimentar-nos materialmente e só a nós atinge. Entretanto, as expressões que emitimos refletem no nosso íntimo, revelam a nossa conduta moral,
o que somos interiormente e, de acordo com essa missão, podemos apregoar o bem ou o mal. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Emmanuel no Vinha de Luz, mensagem 97. Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Qual o significado dessas palavras de Jesus? Significa que a lei de Deus é uma só, e cujos mandamentos Jesus sabiamente enumerou em seu Evangelho para seguir de roteiro único a todos nós. As distorções, acréscimos e desvios àquela lei, frutos da ignorância e imprevidência dos homens, são as plantas que o tempo e o progresso se incumbirão de arrancar. Com o passar dos tempos, os homens foram desvirtuando o Evangelho na sua verdadeira essência, adaptando-o aos seus caprichos mesquinhos. Contidos, tais caprichos voltará a ele a sua feição normal. No item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos: enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá dirigindo-se, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grandes cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? São Lucas registrou no Evangelho, capítulo 11, versículos 37 a 40. Muito interessante. Por que será que o fariseu se preocupou com o fato de Jesus não ter lavado as mãos antes do jantar? Porque, longe de se preocupar com os verdadeiros mandamentos de Deus e com as coisas do Espírito, os fariseus davam maior valor à aparência, aos regulamentos terrenos estatuídos pelos homens, dos quais se tornaram escravos, em razão do orgulho que os caracterizava. Para eles, os fariseus, era mais fácil a prática dos atos exteriores do que ter que se reformar interiormente, uma vez que sequer conseguiam praticar o que pregavam. A lição contida na advertência de Jesus ao fariseu revela que enquanto nos preocupamos com a aparência exterior, o nosso coração está cheio de ódio e maldade, que precisam ser eliminados tanto quanto a sujeira do prato que utilizamos. Não significa que devemos desprezar a etiqueta. Os bons costumes devem ser respeitados e praticados. Apenas é preciso evitar a hipocrisia das aparências cordiais e atitudes agressivas. Continuando a leitura, vamos ao item 10. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus. Porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso o profeta disse: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral.
É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, o que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz o homem de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Então perguntamos: qual a finalidade da religião? Esclarecer a criatura sobre os princípios evangélicos e conduzi-la a Deus. Mas para isso é preciso que ela pratique o bem apontado pela religião. Religião não salva ninguém. O que salva o homem são suas atitudes voltadas para o bem. A religião apenas abre o caminho para as conquistas das virtudes que a Deus conduzem. Os rituais tão comuns em algumas religiões não são necessários porque tornam mecânicos os atos de adoração a Deus, bloqueando a aprendizagem maior de suas leis. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo. Chegamos então à conclusão que não é o que nos entra pela boca que nos faz mal, é o que sai da boca porque provém do coração, os maus pensamentos, blasfêmias, maledicências, etc. Não bastam as aparências da pureza. Deus quer a verdadeira pureza do nosso coração. Chegamos ao final desse estudo e agradecemos a Deus pela oportunidade. Agradecemos a Jesus, o nosso mestre, nosso amigo, e aos bons espíritos que nos ajudam, que nos aconselham e nos intuem para que possamos fazer sempre o melhor. Até a próxima semana, se Deus quiser.